Vamos lá, gente. Vamos retomar para dar tempo aí da gente finalizar toda a discussão hoje. Então agora a gente vai falar sobre esquemas de reforçamento. Então aqui tem o meu e-mail, docente Paulo Eduardo, meu Instagram aí. Lembrando de apoiar o Movimento Amplia, aí contribuindo aí para oportunidades para a juventude negra e indígena ingressarem e se manterem no ensino superior, ok? Pessoal, sobre o link, deixa eu só ver uma coisa aqui, se nesse... nesse ficou. Então foi falha minha. Depois eu posso até, no final, se der tempo, eu mostro para vocês o QR Code. Mas de todo modo eu vou compartilhar o link, o PDF com o pessoal do grupo contingente e eles compartilham com vocês, tudo bem? Então, para quem quiser fazer agora o download da aula, basta aqui passar o QR Code aí, né, de vocês. Alguns têm na câmera, outros têm o aplicativo. E aí vocês vão ter já o PDF da discussão da aula de esquemas de reforçamento. Eu volto a apresentar esse QR Code ao final da aula, ok? Então, quais são os tópicos que a gente vai discutir agora? Reforçamento contínuo, reforçamento intermitente, esquemas de razão, de intervalo, esquemas de tempo, ok? Então, bora lá. Vamos retomar então, já que falaremos de esquemas de reforçamento, vamos retomar as definições aí de reforço, ok? Então, o Skinner ele vai dizer o seguinte, ó, os eventos que se verificam serem reforçadores são de dois tipos. Alguns consistem na apresentação de estímulos, no acréscimo de alguma coisa, por exemplo, alimento, água, etc. Estes são denominados reforços positivos. Outros consistem na remoção de alguma coisa, de muito barulho, de uma luz brilhante. Esses se denominam reforços negativos. Em ambos os casos, o efeito do reforço é o mesmo. A probabilidade da resposta será aumentada. Ok? Então, aqui, o que vale é um alerta. Porque isso é um erro muito comum que a gente observa nos alunos, e mesmo a gente colocando uma atenção desse tamanho, que é justamente que a descrição de positivo e negativo no reforço, e isso vale também para punição, vocês vão ver amanhã, não tem um caráter moral, de bom ou ruim, de certo ou errado, mas sim operacional. Positivo é sempre a gente fala que há uma adição de um estímulo após a emissão de uma determinada resposta, e negativo há a subtração de um estímulo após a emissão da resposta, ou seja, é apenas uma característica operacional de adição e subtração de um determinado estímulo. Beleza? Dito isso, retomamos a ideia de reforço positivo e reforço negativo. Vamos avançar. E aí vocês vão poder talvez me perguntar, mas Paulo, qual que é a utilidade de se estudar esquemas de reforçamento, né? Então, quando a gente estuda geralmente esquemas de reforçamento, né, na graduação, os professores começam a apresentar gráficos dos esquemas, e aí o aluno já começa a ficar bravo, porque ele fez psicologia, e psicologia não tem que ter gráfico, cálculo. Gente, esquece, isso é besteira. Matemática está em tudo, não tem jeito. Querendo ou não, gostando ou não, ok? Então, vamos ver qual que é a utilidade de se estudar aí esquemas de reforçamento. Então, lá no Ciência e Comportamento Humano, Skinner fala o seguinte, ó, em todos os campos em que o comportamento humano figura com proeminência, ou seja, educação, governo, família, clínica, indústria, arte, literatura e assim por diante, estamos constantemente mudando probabilidade de respostas ao arranjar as consequências reforçadoras. Então, veja, eu preparei essas aulas aí para ministrar agora para vocês, né? De modo que eu aumente a probabilidade de vocês permanecerem até a última aula.
Então, veja, eu enquanto docente, eu estou tentando arranjar contingências reforçadoras ou consequências reforçadoras, ok? Para que vocês se engajem nas aulas online, ok? Por mais que vocês já tenham tido aula das 8 às 19, das 19 às 20, agora em diante tem mais outra. Mas veja, a gente está interessado justamente em arranjar consequências reforçadoras. O seu supervisor, no local onde você trabalha, ele está tentando estabelecer consequências reforçadoras, quer seja positiva ou negativa, que seja, mas na qual que você consiga trabalhar mais, consiga render mais, que caso você converse menos, vamos dizer assim. Então, o tempo todo, onde figura o comportamento humano, a gente está tentando arranjar contingências de reforço. A gente está modificando a contingência para aumentar a probabilidade do sujeito responder, a depender do que a gente arranjou enquanto contingência, ok? Então a gente vai ver os esquemas de reforçamento, que eles podem ser divididos em dois grandes blocos, digamos assim. Um esquema de reforçamento contínuo, CRF, e esquema de reforçamento intermitente. Beleza? Pessoal, até aqui tá tranquilo? Mandem um ok aí no chat, por favor. Então vamos lá, vamos avançar. Vamos falar de esquema de reforçamento contínuo, ok? No esquema de reforçamento contínuo, continuous reinforcement. Então, uma coisa que eu já deveria ter falado, mas acho que é agora o momento para falar, mas talvez já tenham falado para vocês, é que a gente utiliza as terminologias com o nome em inglês, ok? Tem alguns livros, não vou fazer a propaganda do livro, tem um livro que é traduzido, é um bom livro de análise de comportamento, mas eles tentaram traduzir tudo para o português. E aí muda o nome de alguns conceitos que a gente sabe, que a gente entende, até mesmo a questão dos esquemas de reforçamento. Então, a gente deixa um padrão americano. Obviamente, porque quando você acessar alguma literatura que não brasileira, você vai se deparar com esses termos, ok? Então, por isso, do CRF aí, Continuous Reinforcement, ok? Então, no esquema de reforçamento contínuo, toda resposta emitida, ela é reforçada. Por exemplo, quando você emite a resposta de ligar o interruptor. Vamos considerar aqui um cenário perfeito, ok? Não estou falando que a luz está queimada, o interruptor está com problema. Vou imaginar um cenário redondinho, tudo muito bonitinho. Então, você não precisa bater no interruptor 2 vezes. Basta você apertar uma vez, a luz está acesa. Se você aperta de novo, a luz apaga, ok? Do mesmo modo que é colocar um real nessas maquininhas de bolinha. Você coloca lá a moeda, essa moeda tem que ter esse valor em função do tamanho e tudo mais, e cai uma bolinha para você. Então, obviamente, se você quiser zerar esse potinho aqui, você vai ter que gastar aí um bom dinheiro, ok? Mas, ou seja, toda resposta emitida, ela é reforçada, ok? Aqui, o ligar o interruptor, você é reforçado com a luz acesa. Aqui, colocar R$1, a resposta de colocar R$1, você é reforçada com a disponibilidade aí de bolinhas, ok? Ou de bolinha, na verdade, né? Beleza? Então, esse é o reforçamento contínuo. Nos esquemas de reforçamento intermitente, algumas respostas são reforçadas e outras não. Por isso o nome intermitente. Ou seja, não é sempre que você liga para um amigo que ele atende, certo? Vai depender de outras variáveis. Beleza? Ai, não, eu liguei para a pessoa não me atendeu. Será que ela não gosta mais de mim? Tem as pessoas dramáticas assim, mas não estamos falando desse tipo, ok? Então, a resposta, ligar para um amigo e, como consequência, atender, vai depender
de outras variáveis, ok? Por isso que a gente está falando que é um esquema intermitente. Tem momentos que você liga e o amigo atende já na primeira vez que você ligou. Tem outros momentos que você liga 3 vezes e aí só na terceira vez que ele vai te atender. Outras vezes você tem que ficar ligando 5, 6 vezes para ele atender, ok? Por isso que a gente está falando de reforçamento intermitente. Então, principais esquemas de reforçamento aí. A gente tem o esquema de reforçamento contínuo, CRF, e os principais esquemas intermitentes, nós temos o FR, VR, FI e VI. Razão fixa, razão variável, intervalo fixo, intervalo variável. A gente vai ver cada um deles, ok? Nos próximos slides. Lembrando que as nomenclaturas, elas são americanas. Então, 4 tipos principais de esquemas de reforçamento intermitente, né? Que eu já tinha comentado. Razão fixa, razão variável, intervalo fixo, intervalo variável, ok? Esses são os nomes desses esquemas em inglês. Então vamos discutir um pouco sobre esses esquemas. Vamos começar falando primeiro do esquema de razão fixa. Nesse esquema, a última resposta de uma série fixa, ela é reforçada. Esse esquema, ele está muito atrelado com o que a gente conhece no nosso cotidiano como um esquema de comissão. Se você trabalha por comissão, não necessariamente você pode trabalhar só sob controle desse esquema de reforçamento. Mas se você ganha comissão, também tem esse esquema aí vigorando no seu repertório. Então, um exemplo, ó, após emitir a resposta de vender N vezes, que é a razão, o vendedor recebe o pagamento. Então, o exemplo que eu trouxe aqui é, vamos supor, um vendedor de carro. O cara é muito bom. E aí, o que o supervisor dele fez? Ao invés de a primeira venda que ele fizer, ele já recebe a comissão? Não. Como ele vende bastante, eu vou estabelecer o seguinte: para esse cidadão aí, ele vai precisar vender 4 vezes, ou seja, após primeira, segunda, terceira, após a quarta venda, é que ele vai receber o reforço, que nesse caso é a comissão, ok? Então, no esquema de razão fixa, a última resposta de uma série fixa é reforçada. Ou seja, a última resposta de uma série fixa. Qual que é a última resposta? A quarta resposta aqui, ok? É o que a gente chamaria de um FR4. Por que é um FR4, Paulo? Porque é um esquema de razão, é a razão fixa, 4. Significa que a quarta resposta será reforçada dessa série, ok? Então, vamos lá. Esse é o esquema de razão fixa. E muito provavelmente é um esquema aí que muitas pessoas acabam trabalhando sob controle, especialmente nesse aspecto aí de comissão. Não necessariamente só nesse esquema, porque a gente vai ver que os esquemas, a gente aprende eles de forma separada, para tornar talvez mais didático, obviamente, isso. Mas na vida real ele está acontecendo o tempo todo. Então, às vezes, está dentro de razão fixa, você já está respondendo sob controle de razão variável. Enfim, N outros, ok? Então, ó, pensa num exemplo de laboratório, novamente em razão fixa. Nesse esquema, a última resposta de uma série fixa, ela é reforçada. Nesse caso, a gente tem um FR6. Por quê? Só após emitir 1, 2, 3, 4, 5, só após a emissão da sexta resposta é que esse ratinho produz comida. Paulo, e se ele parar de responder na quinta vez e não responder mais? Ele não recebe a comida,
O critério para a produção da comida é justamente 6 respostas aí de pressão à barra, a razão 6, ok? A mesma coisa do vendedor. Ah, mas eu estava quase vendendo. Quase vendendo não é venda, ok? Tranquilo? Então, bora lá. A gente já falou do esquema de razão fixa, agora a gente vai falar do esquema de razão variável. Em um esquema de razão variável ou VR, a apresentação de um reforçador depende da emissão de um número variável de respostas, independentemente da passagem do tempo. O que vai variar agora? Se no anterior as respostas eram fixas, agora essas respostas, o número de resposta ela pode variar, ok? Então, vamos lá. Um exemplo, vamos imaginar que nós temos um cabeleireiro e como resposta aí que ele vai utilizar é tesoura, ok? Então, veja, ele, para cortar um cabelo desse tipo aqui, ó, ele vai precisar emitir várias respostas, ok? Um número variável de respostas para produzir R$ 20. Ao passo que em um cabelo desse formato aqui, ó, só dos ladinhos, em cima não tem nada, ele vai emitir muito menos respostas de tesourada e também vai produzir o mesmo valor reforçador, que é os R$ 20. Então, o que tem de característico nesse esquema de razão variável? O número variável de respostas, ok? O valor reforçador continua o mesmo. O que vai variar aqui é o número de respostas. Beleza, turma? Kelly, os principais esquemas. A gente está falando dos intermitentes, né? A gente falou do esquema de reforçamento contínuo, CRF. Aí a gente tem razão fixa, que era aquele anterior, razão variável, que é esse que a gente está discutindo agora. A gente vai discutir intervalo variável e intervalo fixo. Beleza? Esses são os principais, ok? A gente vai ver que existem outros esquemas de reforçamento e existe também uma combinação entre os esquemas, quando a gente quer produzir um padrão X, Y ou Z, ok? Eu só tô, como a ideia é justamente apresentar e introduzir para vocês essa noção aí de esquemas de reforçamento, a gente vai focar nesses principais hoje, beleza? Poliana, o grupo vai disponibilizar para vocês, tá bom? Então, a gente viu razão fixa e razão variável. Um esquema de razão variável, ou VR, né? O que vai variar é o número de respostas. E aí a gente vai começar a observar uma coisa bem interessante. Pessoas que se engajam em jogos de azar. Por exemplo, máquina de caça-níquel. A pessoa tem... ela poderia discutir para você, ela poderia descrever para você o seguinte, olha, Paulo, eu joguei 10 vezes, eu vou jogar a 11ª porque é muito provável que eu ganhe. Porque eu já joguei 10. Verdade. Por exemplo, quantas vezes a gente vê pessoas fazendo bolão aí na Mega Sena ou preenchendo vários bilhetes da Mega Sena e a pessoa que fez apenas uma aposta ganhou, ok? Então, o que a gente está discutindo com relação a isso? O que vai variar é o número de respostas. Então, por exemplo, a gente pode ter duas situações. A gente pode ter uma primeira situação na qual a pessoa responde, ou seja, ela está gastando um monte de dinheiro e aí ela produz como reforçador R$ 100. Então vamos imaginar que ela, para ela não ficar tão pobre assim, vamos imaginar que ela colocou R$ 90 na máquina e aí ela ganhou R$ 100. Então, em tese, ela tem lucro, ela não ganhou 100, né? Ela tem como um lucro aí R$ 10. Mas a gente pode ter uma segunda situação, uma situação bem diferente. A pessoa pode jogar aí 5 vezes
e conseguir os 100 reais. Ou conseguir menos, a depender da máquina, né? Ou ela pode jogar apenas uma vez e produzir o reforçador. Isso explica o porquê a gente vê muitas pessoas se engajando nesse tipo de comportamento, porque a impressão, entre aspas, que dá para o organismo que se comporta é que ele pode ganhar a qualquer momento. Mas isso a gente está partindo do pressuposto do indivíduo. A máquina ela tem uma programação X, que eu não vou entrar no mérito, que não é o foco da aula. Mas a máquina está lá, olha, de cada R$ 1.000 que você recebe, você distribui 50 ou distribui 100. Aí o cara vai lá e fala, putz, tem pouca gente jogando, vamos aumentar isso daí. Cada 1.000 que eu recebo, vou distribuir 200, 300 de forma aleatória, ok? Então uma coisa é a programação da máquina, outra coisa é do ponto de vista do organismo. Do ponto de vista do organismo, o que a gente está comentando é justamente essa sensação, na qual eu respondo e eu posso ganhar a qualquer momento. Então, olha, eu vi o meu amigo lá, ó, ele jogou 2 vezes e ganhou. Se ele ganhou na segunda vez, por que eu não posso ganhar na segunda vez? E é verdade, ele pode ganhar na segunda vez. Mas pode acontecer ou não. Vai acontecer o quê? Um número variável de resposta, ok? Então, bora lá. Já falamos de razão fixa e razão variável. E aí, atenção, nos esquemas de razão existe apenas a emissão da resposta como critério para a produção do reforço. Essa resposta pode ser fixa, lembra lá da comissão? Vendo 4 vezes e aí recebo o pagamento, ou variável, no caso aí que a gente acabou de ver do jogo de caça-níquel, ok? Só existe um critério, a resposta. Ora ela é fixa, ora ela é variável, porque agora a gente vai discutir outros 2 tipos de esquemas que envolvem 2 critérios, não só a resposta, mas a gente também tem a passagem do tempo como um dos critérios. Beleza, turma? Então, bora lá para dar tempo aí a gente terminar a discussão e falar de controle de estímulos. Eu quero a participação de vocês na aula de controle de estímulos. Então, no intervalo fixo, a gente tem lá a definição da seguinte forma: uma resposta é reforçada apenas após a passagem de um período constante de tempo, ou fixo, vamos dizer assim, né? E da emissão de uma única resposta. As respostas que ocorrem antes desse momento não têm qualquer efeito. Ou seja, aqui nós temos 2 critérios. Não apenas o sujeito precisa responder, mas ele precisa esperar a passagem de um tempo, que essa passagem é uma passagem constante, tempo fixo, e ele precisa emitir uma resposta. Um exemplo é, olha, eu quero assistir o Jornal Nacional. Se eu ligar às 10 horas da manhã na TV, na Rede Globo, eu não vou assistir o Jornal Nacional. Significa o quê? Que eu preciso esperar a passagem constante de um tempo, que o intervalo aí de um jornal nacional para o outro é 24 horas. Então eu espero essa passagem constante. Quando chega lá por volta das 20h30, acho que deve ser 20h30 que começa, após essa passagem do tempo, aí sim eu emito a resposta, que é ligar a TV, e como consequência reforçadora, eu acabo produzindo o Jornal Nacional, ok? Isso serve para o Jornal Nacional, isso servia antes para os exemplos de Game of Thrones. Infelizmente, acabaram com a série, né? Aquela última temporada, mas era muito angustiante para quem era fã da série esperar de domingo a domingo. Então não adiantava, o máximo que você conseguiria ver eram os reprises na HBO ao longo da semana. Mas necessariamente você deveria esperar a passagem de um tempo fixo, de domingo a domingo, e aí sim ligar a TV na HBO e aí produzir Game of Thrones. Beleza? Vamos lá. Um outro caso aí de intervalo fixo é um caso que aconteceu comigo aí, né? Atendi a
uma criaturinha em hábitos de estudo, e aí geralmente eu ia na casa da criança e tudo mais, do quase adolescente, e organizava o material de estudo, que priorizar, quais eram as dificuldades dele, enfim, beleza? Dito isso, como que era esse atendimento? Ao final dos atendimentos, a gente tinha 10 minutos de atividade lúdica aí, né? Então a gente jogava uma partida de videogame e tudo mais. E aí eu fiz um combinado com ele. Eu falei, é o seguinte, ó, vamos fazer melhor do que isso. Porque geralmente quando eu chego, tá mó bagunça aqui a sua mesa e tudo mais. Vamos fazer melhor. Se eu chegar, eu ia lá às terças. Se eu chegar e a mesa tiver toda arrumadinha, toda bonitinha, a gente já sentar para começar a fazer, ao invés de a gente ficar 10 minutos no final, a gente fica 20 minutos. Pode ser? Combinado? Então, beleza. Semana que vem eu quero ver como vai ficar. E aí, beleza, né? Chegou na semana seguinte, na terça-feira seguinte, e a mesa tava lá arrumada toda bonitinha. Fiz o atendimento, joguei lá os 20 minutos finais, e aí a mãe falou assim pra mim, Paulo, mas você sabe quando que ele arrumou isso daí? Ele arrumou isso daí quando ele chegou da escola hoje. Tava até ontem, segunda, tudo bagunçado. Hoje ele sabia que você vinha, você tinha feito combinado com ele, ele arrumou isso e deixou bonitinho para você ver. E foi legal que a mãe deu esse feedback, porque era esperado que isso acontecesse. Depois a gente manejou outras situações lá para a mãe liberar outras consequências diante da arrumação do material. Mas, dito isso, qual que é a relevância disso? Veja, a resposta só vai ser reforçada após a passagem de um tempo constante. Qual que era a resposta reforçada? Arrumar o material não tinha função nenhuma até terça-feira. Terça-feira tinha uma função muito importante. Olha, recebi um elogio do Paulo, do psicólogo, e também eu ganhava mais 10 minutos para jogar com ele. Então, esse jovem atendia justamente esses critérios. Ele não ficava arrumando o tempo todo. Ele arrumava justamente o quê? Bem próximo do período a ser reforçado. Então ele esperava, chegava na terça-feira, meio-dia e pouquinho antes de eu chegar, arrumava, e ele tinha essa passagem do tempo, ele emitia a resposta de arrumar, e obviamente conseguia, como consequência, o elogio por parte do psicólogo. Ok? Então, no intervalo fixo, a gente estava falando que qualquer resposta que é emitida nesse período, né, antes dessa passagem desse período, ela é descartada. Então, de fato, se ele arrumasse na segunda-feira ou no domingo, os pais até então não davam tanta atenção. Então, não tinha nenhuma função aí, minimamente, arrumar o quarto, ok? Então, a gente já viu o intervalo fixo e bora lá para o intervalo variável. Em um esquema de intervalo variável ou VI, a apresentação de um reforçador depende da passagem de um período variável de tempo e da emissão de uma única resposta. Veja, diferente dos esquemas de razão, onde o que variava era a resposta, razão variável, ou resposta fixa, razão fixa, ok? Nos de intervalo, intervalo fixo, período constante. No intervalo variável, o que vai variar é justamente a passagem do tempo. A resposta é o mesmo. Então, provavelmente já deve ter acontecido com você, assim como já aconteceu comigo. Você chegou no ponto de ônibus e se você tivesse saído de casa 2 minutos mais cedo, você não tinha perdido o ônibus, você não tinha se atrasado a um compromisso X. Porque o outro ônibus demorou mais 40 minutos para passar. E se você soubesse, você tinha voltado para casa, tinha feito mais algumas coisas e voltava para o ponto de ônibus. Ou seja, a gente não tem controle sobre a passagem do tempo. O tempo ele é variável, ok? E aí, após a passagem desse tempo, uma única emissão da resposta produz a consequência. Então, por exemplo, após a passagem X de tempo, que é variável, vai depender de cada ônibus, ao visualizar o ônibus, eu dou sinal e o ônibus para, ok? A gente vai entender na próxima aula de controle de estímulo, porque a gente não dá sinal para qualquer ônibus e a gente não fica aleatoriamente
fazendo o gesto de dar sinal. Beleza? Então, é isso. Um outro exemplo aí que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o intervalo variável é para vocês imaginarem a seguinte situação. Imagina no seu ambiente de trabalho, o seu supervisor, ou você enquanto supervisor, você fala assim para a pessoa, olha, eu vou verificar como que vocês estão produzindo, eu vou entrar aqui às 13, após o almoço, e às 16, tá? O resto do dia eu nem entro na sala. Se a pessoa adotar uma postura dessa, é muito provável que, quando estiver próximo das 13 e próximo das 16, você está lá na planilha de Excel. Quando for mais ou menos 15, que está longe, né? Porque é só 16 que a pessoa vai aparecer, você está lá jogando conversa fora e às vezes está atualizando seu Facebook, enfim, baixando música, fazendo qualquer coisa que não deveria, que não tem a ver com o trabalho, ok? Mas vamos imaginar que o supervisor faça algo diferente. Ele não avise para você. Ele não avisa para você que ele vai aparecer na sala. Simplesmente ele aparece, ele surge do nada, o mestre dos magos, né? Sempre acontece isso. Você tá lá trabalhando muito bonitinho. Quando você para fazer uma piada, eis que surge o mestre dos magos, o seu supervisor, o seu orientador na pós-graduação, professor, diretor, quem quer que seja, aparece. Então, a presença do supervisor na sala de trabalho, ela se dá em intervalos, diferentes intervalos. Um intervalo variável, ele entra às vezes com 5 minutos, depois com 15, ele vai lá tomar um café e volta 60 minutos, depois ele entra com 20 minutos, 45. Isso faz com que você se esquive talvez até menos das atividades do trabalho, porque você não sabe a hora que ele vai entrar. Então você fica o tempo todo atento e concentrado, às vezes, no seu trabalho. Ok? Então, significa o quê? Que precisa dos dois critérios. A passagem do tempo, né? Que vai dar a presença do supervisor. Quando você estiver após essa passagem do tempo, você emite a resposta de trabalhar na atividade, você recebe um elogio do supervisor, e estou partindo do pressuposto aqui que o elogio, receber atenção, é reforçador, ok? Às vezes é importante também um aumento de salário, né, gente? Então, bora lá. E aí, o atenção novamente. Nos esquemas de intervalo, existem dois critérios para a produção do reforço. Primeiro, o intervalo de tempo, que ele pode ser fixo ou variável, e o segundo critério, que é a emissão de uma única resposta. A gente tinha visto nos esquemas de razão que o único critério é a emissão da resposta. Agora não, pelo contrário. Agora a gente tem um intervalo de tempo e a emissão da resposta como critérios. Ok? E vamos fazer uma comparação entre os esquemas intermitentes e o esquema contínuo. Quando utilizar qual alteração que produz no responder a utilizar o esquema de reforçamento contínuo ou a utilizar esquemas de reforçamento intermitente, ok? Então, esquema de reforçamento intermitente e o esquema de reforçamento contínuo, eles produzem diferentes efeitos sobre o comportamento do organismo. Primeiro, na frequência de respostas, e podem e devem ser utilizados para diferentes objetivos. Então, se você está interessado na instalação de um determinado comportamento, olha, a pessoa nunca me ajuda, ok? Quando ela te ajudar, pá, reforça. Não vai esperar ela te ajudar pela segunda vez. Na primeira vez, você está pensando na aquisição de um comportamento. Você está querendo que a pessoa aprenda aquele comportamento. Então você reforça de maneira contínua, ok? CRF. Mas, depois de um tempo, se você tiver como objetivo a manutenção do comportamento, você utiliza reforçamento intermitente, ok? Então vamos imaginar que a pessoa te ajuda num primeiro momento, você vai lá e reforça continuamente. A pessoa acabou de ajudar você, você vai lá e dá atenção, fala, poxa, que bom que você me ajudou, e papapá, e pipipi, tal, tal, tal. Beleza. Com o tempo,
pensando na manutenção do comportamento, você não vai ficar reforçando de maneira contínua. Horas você elogia, horas não. Hora ela faz alguma coisa diferente, você fala, poxa, que bacana, isso é legal, ok? Então, a gente vai observar mudanças aí na frequência de respostas, utilizando esses dois grandes conjuntos de esquemas, né, o intermitentes e o contínuo, e a gente vai ter diferentes objetivos. A gente pode utilizá-los e deve utilizá-los para diferentes objetivos. Aquisição do comportamento, reforçamento contínuo, manutenção do comportamento, reforçamento intermitente, ok? Esquemas de reforçamento intermitentes produzem uma frequência de resposta maior do que os esquemas de reforçamento contínuo. E isso é óbvio. Isso acontece porque nos esquemas intermitentes, apenas algumas respostas são reforçadas. Nós temos uma relação maior de respostas emitidas por disponibilidade de reforço. Então, muito simples pensar isso. Pensar no exemplo da comissão. A pessoa pode vender um carro e aí, como consequência, ela recebe uma comissão. Então, a relação é de 1 para 1. Uma resposta, uma consequência. Mas isso é reforçamento contínuo. Se a gente falar de reforçamento intermitente, vamos imaginar que no exemplo que a gente deu era 4 respostas, ou seja, 4 vendas para um reforço. Então, as respostas, a frequência de respostas nos esquemas intermitentes, eles são maiores, ela acaba sendo maior em função disso, ok? E um segundo aspecto é que quando a resposta ela é reforçada por reforçadores primários ou incondicionados, esses que estão atrelados à nossa filogênese, quer seja água, alimento, sexo, etc., a saciação ocorre muito mais rápido em CRF do que utilizado em esquemas intermitentes. Então vamos imaginar assim, um rato ele está com sede e você coloca ele na câmara experimental, na caixa de Skinner. Se toda vez que ele pressiona a barra uma vez, ele produz uma gota de água, é óbvio que em um determinado momento, de tanto pressionar, ele vai estar saciado e ele para de pressionar. Então ele vai pressionar muito menos, esse rato que está trabalhando em CRF, pressiona uma vez, ganha, pressiona uma vez, ganha, pressiona uma vez, ganha, do que um outro que eu estabeleci o seguinte, olha, ele vai pressionar 3 vezes para uma gota de água, 3 para uma gota de água, ok? No final das contas, a gente vai observar que o segundo rato aí, ele respondeu muito mais. E a saciação ocorreu muito mais tardiamente do que no primeiro rato, exclusivamente pelo fato do acesso ao reforçador primário. Beleza? Quando a gente fala da aquisição aí do comportamento, turma, esquemas de reforçamento contínuo, lembrem disso. Se você quer instalar um comportamento no repertório de alguém, qualquer que seja a resposta que você queira instalar. Ai, mas a pessoa não faz isso, não faz aquilo. Quando ela faz? Quando? Ela faz em um determinado momento. Se ela fizer, ou se ela tiver um princípio de ação, que a gente poderia dizer, ela quase fez. Vai lá e reforça. Depois, você vai modelando o comportamento até chegar ao comportamento alvo, tá bom? Então, a aquisição do comportamento. Aí a gente utiliza o CRF, vai ser ideal para instalar um comportamento novo, mas ele é menor a resistência à extinção, ok? Então, por exemplo, quando você chega em casa, aí você bate no interruptor, lá com o dedo no interruptor. A luz não acendeu. Eu quero acreditar, caro amiguinho, que você bate de novo o dedo, bate mais uma vez e já deve parar. Tipo, olha, ou deu um problema no interruptor, ou a luz queimou. Eu acho que você, se ficar apertando muitas vezes, assim, tentando, é bem estranho. Porque o interruptor a gente não estava discutindo que é uma relação CRF, você aperta o interruptor e liga a luz. Não é algo intermitente. Ou seja, a extinção ela é mais rápida. Você aperta 2 vezes e fala, acho que queimou a luz. Diferente quando você liga para um amigo. Mas às vezes ele demora mesmo para atender. Será que ele está demorando para atender ou será que ele não quer mais me atender? Ok? A gente vai ver que no esquema intermitente,
é muito maior aí a resistência à extinção. Então, por exemplo, você quer ensinar um rato aí a pressionar a barra. Ah, professor, não estou conseguindo fazer o experimento aqui no laboratório do sniff. Mas o rato pressionou a barra e o aluno não liberou a comida, não liberou a água. Não vai rolar. Se você estiver esperando que um rato que não aprendeu nada, ou que barra não faz nenhum sentido na vida dele, você não estabeleça essa função, pressionar a barra, produzir água ou produzir comida, se não fizer isso em CRF, provavelmente o comportamento não será instalado, ok? Agora, vejam que interessante isso. Principalmente para você, aluno de graduação, e para o pessoal que já está indo aí para o mestrado e tudo mais, os esquemas, os reforçadores vão ficando cada vez mais escassos, turma. Por que eu estou falando isso? Quando você era pequenininho, lá na escolinha, você fazia um rabisco desse aqui, ó. Aí a professora perguntava: que desenho é esse, Paulo? É a mamãe, né? Eu apontava para o desenho e falava, né? Para esse desenho que eu estou passando aqui, ó, o laser, é a mamãe. Óbvio que esse desenho não é a mamãe. Tá muito longe de ser a fisionomia de qualquer pessoa, mas a professora, ela tá interessada nesse primeiro momento que o aluno escreva, que o aluno rabisque, que o aluno crie. Então, o objetivo do comportamento-alvo é justamente o quê? O aluno produzir algo. E aí ela te dá um parabéns. É verdade, é a mamãe. Muito bem, bonito. E tudo mais, né? Com o tempo, vocês vão começar a observar que isso vai ficando cada vez mais escasso. Você fez aquele texto muito bonito, e aí você manda lá para o professor corrige. Tá todo vermelho o texto. Pois bem, uma dica aí, se tiver algum professor me assistindo, claro que tem, né? Meus amigos professores aí. Se o texto estiver ruim, você não precisa corrigir tudo de uma vez. Corrige umas partes pequenas. Aumenta a probabilidade do aluno corrigir. Porque se você rabisca o texto todo, você não vai conseguir competir com o Netflix. Ok? Não significa que você não vai corrigir as outras partes. Você manda aqui, o aluno vai falar depois: nossa, o Paulo é meio doido, porque ele não pediu para eu corrigir essa parte. Mas fica aí esse spoiler aí. O problema é que fica gravado esses trem, né? Depois vão falar: olha, é isso que ele estava fazendo no meu texto. Beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente tem lá a aquisição aí do comportamento, né? Então, tanto ensinar um rato a pressionar a barra, ou ensinar uma criança a escrever, ou qualquer coisa do tipo, o importante nesse momento é os objetivos iniciais, ok? Manutenção do comportamento, para você aí que está num relacionamento amoroso, né? Nossa, será que se eu falar eu te amo todo dia, eu consigo prender a pessoa? Não sei. Vai ter que analisar a história de reforçamento de cada um. O que eu sei é que é muito melhor do ponto de vista comportamental, e a gente tem dados no laboratório sustentando isso, que para a manutenção do comportamento é muito melhor intermitência do que reforçamento contínuo. Então é preferível que você elogie a pessoa de tempos em tempos, ou entregue um presente, um agrado, ou coisa do tipo de tempos em tempos, do que sempre. Porque senão fica aquela coisa do tipo: eu te amo. Aí daqui a pouco a pessoa fala: tá bom, tá, pega a bolsa que tá lá e a gente já tá atrasado. O eu te amo já não faz mais nem sentido, ok? Então o que a gente tá discutindo? Que até quando tiver um término de relacionamento, vocês vão observar que casais aí que termina e volta, né? Brumar, né? Neymar e a Bruna Marquezine, né? Termina e volta. É mais resistente à extinção, né? Pois bem, então veja, para a manutenção do comportamento, utilizar esquemas intermitentes, independente de qual for, ele é ideal para a manutenção do comportamento e ele produz maior resistência à extinção. Então, no caso, a criança que faz um rabisco, ela pode chegar a fazer um desenho desse. Se você utilizar de modelagem e começar a reforçar o comportamento dela, não mais naquele rabisco, e aí você vai aumentando o grau aí o critério, né, vamos dizer assim, de reforçamento, ok?
Vamos lá, turma. Como eu sabia que não ia dar tempo, eu não trouxe detalhadamente os padrões comportamentais de cada esquema, tipo, discutindo item a item, ia ficar bem maçante. Mas se vocês quiserem, eu posso compartilhar material, vocês conseguem acessar isso na internet, bem tranquilamente, mas estou à disposição também, caso tenham dúvida. Mas eu vou falar bem por cima, porque vai ser importante para o vídeo que a gente vai ver logo na sequência, ok? Então, se a gente tem diferentes esquemas de reforçamento, é esperado que cada esquema produza sobre o nosso comportamento diferentes padrões. Então, vamos imaginar que uma pessoa que vende 100 televisões e ganha uma comissão, ela não vai chegar muito provavelmente no outro dia muito animada do tipo, eba, hoje é o primeiro dia dos não sei quantos dias que eu vou precisar, né, para vender as outras 100 para produzir o dinheiro de novo, produzir a comissão. Nesses esquemas de comissão, né, de razão fixa, que a gente está dando exemplo, a gente começa a observar que quanto maior a razão, ou seja, quanto mais você exige do organismo, maior vai ser o tempo de pausa. O que é esse tempo de pausa, Paulo? Tá vendo aqui esses pontinhos, turmas, que eu tô marcando aqui, ó, é quando tem um reforço. Então o sujeito tá lá, pressionando, 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 daqui a pouco, reforço. Ele para. Tá vendo um tempinho, como se fosse uma escadinha aqui, ó? Isso é o que a gente chama de pausa pós-reforço. Se eu aumentasse essa razão, ou seja, vamos lá, FR 500, vamos imaginar. O rato consegue chegar em FR 500, Paulo? Consegue. Claro que você não vai partir de um FR2, ele pressiona 2 vezes, e agora você fala, vai lá, ratão, agora pressiona 500 aí para ganhar água. Você vai aumentando a razão gradualmente, ok? Como diria o Skinner, não perca o pombo. A mesma coisa serve para alunos e qualquer outras pessoas. Você pode distribuir aí a razão de modo que a pessoa não desista, vamos dizer assim, ok? Então a gente tem pausa após reforço, quanto maior a razão, maior a pausa. Nos esquemas de razão variável, a gente não tem pausa. Deixa eu ver se aparece aqui. Isso, não tem pausa. Ou seja, por quê? Lembra aquele esquema que a gente estava falando do jogador de caça-níquel, do jogador compulsivo? Ele tá lá jogando, vamos imaginar que eu tô jogando. Ai, não ganhei nada, daqui a pouco eu ganho. E poxa, eu gastei R$ 50 e aí daqui a pouco eu ganho R$ 500. Nossa, que massa, velho. Eu tinha 50, ganhei 500, eu gastei 50, ganhei 500, tô com 450. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar 400 aqui no bolso e vou jogar mais 50. Vai que eu ganho. E aí ele continua. O risco que ele corre é que aí daqui a pouco ele perdeu esses 50, ele vai tirando 50, 50, 50, daqui a pouco ele perde tudo. Então, ganhou uma bolada? Para. É contra-intuitivo, mas para. Por quê? Pode ser que na próxima jogada você ganhe, igual aqui no caso, ó, tá jogando, 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 não ganha. Daqui a pouco, ó, você pode ganhar 3 vezes na sequência, ok? Porque o que vai variar é o número do quê? De respostas emitidas. A razão é variável, ok? Ana, a pausa acontece em função do próprio esquema que está em vigor. Vamos imaginar assim, o exemplo que eu tinha dado, tem algumas pessoas que a gente acaba observando isso no cotidiano. É claro que os esquemas não são puros, assim, né? A pessoa não só trabalha por esquema de comissão. Ela, muito provavelmente, quem é empregador, ele aprendeu, olha, eu posso dar um fixo para a pessoa e acrescentar comissão. Aí eu posso dar comissão semanal, eu posso fazer quinzenal, eu posso fazer com que a pessoa responda bastante. Mas vamos imaginar que só tivesse esquema de razão. Vamos imaginar que a pessoa vendeu 100 peças de um item X. Ela sabe, por exemplo, eu sei que eu não vou vender 100 em um dia. Então a gente pode discutir que, olha, no dia seguinte eu não vou acordar tão motivado para vender 100. Então vamos imaginar que, por exemplo, nas lojas de roupa, não sei se é assim que funciona, se alguém trabalhar e quiser dar um é isso aí no chat, né, ou quiser salientar algum ponto, eles devem ter um valor fixo na carteira, então CLT, você ganha, sei lá, um salário mínimo, e aí você tem mais a comissão do que você vende. Porque minimamente você já está garantindo que esse sujeitinho, esse organismo, ele vai ganhar esse valor. E agora depende apenas dele
produzir, sei lá, sair de 1.000 para conseguir 3, 4 mil reais por mês. Beleza, turma? A gente tem o intervalo fixo, que é aquele exemplo do meu amiguinho lá, né? Do meu clientinho. Então aqui, ó, foi o dia que eu combinei com ele. Ele não faz nada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Quando vai chegando domingo, segunda e terça, aí ele fala: eita, terça, olha, o Paulo vem depois do almoço, hein? Então, ele arruma rapidinho, organiza o material e, obviamente, produz o reforço. A gente tem essas curvas, os scallops. Esse intervalo fixo é batata que você já respondeu sobre o controle dele, porque sabe aquele trabalho que o professor passa no começo do semestre? No começo do semestre, ele passou isso em fevereiro para entregar final de maio. Aí você fala, pô, final de maio? Maio nem vai chegar. E aí, uma noite antes, você tá lá desesperado tomando café com Red Bull ou coisas do tipo, para tentar ficar acordado e terminar o trabalho, ok? Mas fiquem tranquilo, porque isso acontece também com o pessoal da pós-graduação, aí, professor fazendo aula. A gente não está imune a isso. A gente ensina isso, mas a gente não está imune a isso, tá bom? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Evelyn, da razão variável, voltando aqui, ó. A gente tem o quê, ó? Não tem pausa, porque é aquele esqueminha do jogador compulsivo. Para ele, dentro da perspectiva do organismo, né, pro organismo, quanto mais eu jogar, maior a probabilidade de eu ganhar. Ninguém se engaja nesse tipo de jogo falando, ai não, eu vou jogar 100 reais aqui se eu perder tudo. Não, quem tá jogando, a pessoa tem ali por trás uma motivação X que ela vai conseguir ganhar um dinheiro, ok? Por que você não entregou o trabalho? Ah, é porque eu pensava que o mundo ia acabar na pandemia. Vai acabar a pandemia e aí lascou, né? Você vai estar cheio de coisa para fazer. Então trabalhem nessa pandemia também. Mas também assistam aí algumas séries. Vale a pena. E a gente tem um intervalo variável. Ou seja, esse intervalo variável ele é o mais utilizado, turma, para. Deixa eu correr aqui. Ele é o mais utilizado em pesquisa, porque ele produz um padrão de estabilidade muito bom. E aí, qualquer coisa que eu introduzir aqui, eu posso observar a diferença. Então, vamos imaginar que se alguém estiver assistindo essa aula aqui, algum empreendedor, sabe essa ideia aí que a pessoa, não pode ver um vídeo, alguma coisa, como ser empreendedor, ganhe 100 mil por mês. Beleza, cada um, né? Mas se ela entender um pouco de esquemas de reforçamento, ela pode fazer com que o funcionário, o empregador pode fazer com que o funcionário não trabalhe assim, que é, ele não trabalha quase nada e depois no finalzinho ele trabalha bastante, e fazer com que ele trabalhe assim, ó. Ou seja, ele consegue manter a minha produção. Ele consegue trabalhar sempre no mesmo ritmo, independente se é o dia 1º ou se é o dia 30, o dia do pagamento. Ele sempre trabalha no mesmo ritmo, ele consegue entregar tudo muito bonitinho. Pô, legal. Então a gente tem uma variação aí nesses esquemas, a gente pode utilizar diversos esquemas para poder aí rearranjar contingências de reforçamento, beleza? Vou passar aqui 1 minuto rapidinho e depois vou interromper para a gente ir para a aula de controle de estímulo, que é o creme de la creme da noite de hoje. O melhor fica sempre para o final. Então, vocês aí, 147 agora que estão conectados, não saiam, ok? Fiquem aí. Ó, esse vídeo ele está disponível no canal aí do Instituto Walden For. E ele mostra aí, feita a filmagem e edição pelo professor Márcio Borges Moreira, né, que é um dos autores do livro Moreira e Medeiros. Ele é o Moreira, obviamente. E aí a gente começa a observar. Olha esse ratinho aqui, turma, o FR10, que está trabalhando por comissão, ó. A comissão dele é 10, ó. Ele tá milhão, ó. Tá vendo? Enquanto isso, o nosso carinha lá do Scallop,
das curvinhas lá, das ondinhas, ó como que ele tá quase dormindo aqui, ó. Porque ele sabe que pressionar durante esse intervalo de 1 minuto não vai acontecer nada. Para ele é vantajoso pressionar entre 58 e 59 segundos. Quando der 1 minuto, ele pressiona e ele ganha. Então, daqui a pouco a gente volta nele quando der 1 minuto, beleza? O VR10, que é o jogador compulsivo também, fica mais ou menos num ritmo aqui do FR10, ó, ele não para. Ó lá, ó, nosso F1, 1 minuto, ó. Provavelmente, não cronometrei aqui, mas é isso, ele deu, ó, pressionou, tá com 50 e poucos segundos, 58, 55, por aí. Daqui a pouco ele pressiona, ó lá, pressionou, produziu a água. E o nosso VI 1 minuto é o que responde de uma maneira mais estável, ok? Se eu pegasse esse sujeitinho aqui, aumentasse a razão, tirasse de FR10, ou seja, ele pressiona 10 vezes, produzisse o alimento, eu fizesse o seguinte, pressiona 100 vezes para produzir o alimento, era muito provável que ao término das 100 vezes que ele pressiona, ele descansasse um pouco. E esse descansar um pouco é que a gente está chamando de pausa pós-reforço. Olha lá o nosso amiguinho lá, super de boa, ok? E o nosso jogador compulsivo, ele não para, né? Ó. Vai perder todo o dinheiro dele. Beleza? O vídeo é mais longo, depois vocês podem assistir no canal completo, aí tem 5 minutos de vídeo. E deixa eu interromper aqui. Próximo. Essas são as minhas referências. Novamente o meu e-mail aqui, quem quiser baixar a aula de hoje aí, essa aula de esquemas.